Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje eu quero falar com você a respeito desse título que está aí. 3 passos para conquistar um amor para a vida toda. Será que isso é possível, gente? Bom, vamos lá. Eu vou deixar para vocês aí o que eu tenho feito, tá? A experiência que eu tenho tido bons resultados, então eu tô aqui dividindo com você, tá? E hoje eu quero falar com você sobre isso. O primeiro passo que você deve fazer na sua vida é reconquistar a si mesmo, tá bom? Às vezes nós estamos aí orando ao Senhor, pedindo a Deus que Deus traga para nós, né? O nosso amor. Eu não sei quem tá aí do outro lado, se é um homem ou uma mulher. Esse canal aqui, ele tem um direcionamento para mulheres, mas aqui também tem homens e vocês são bem-vindos, tá? Quero começar aí uma nova etapa nesse canal, trazendo algumas coisas que estão no meu coração, que Deus tem falado comigo, o Espírito Santo de Deus tem falado para eu dividir, e isso vai ser útil sim, eu tenho certeza. Algumas pessoas serão alcançadas e vidas serão transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Então vocês têm aí total liberdade para deixar seus comentários de forma amorosa, tá bom? Eu não tô aqui para fazer um embate, para ficar discutindo nada. Eu tô passando para vocês aquilo que eu coloquei na minha vida, que eu vi mudanças e eu tô dividindo com você aí, tá? Pode ser que vocês às vezes tenham um outro pensamento diferente do meu, e está tudo bem. Mas essa mensagem é para que pessoas que estão com o coração aberto, pedindo ao Senhor uma transformação na vida sentimental, venham ser alcançadas para a honra e glória do nome dele. Então, como eu disse aí, o primeiro passo, você precisa se reconquistar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós saímos de um relacionamento, passamos por algumas situações, decepções que nos machucaram de tal forma que nós não conseguimos nem se abrir mais para um novo relacionamento. E outras vezes, por se sentir carente, saímos de um relacionamento prejudicada, triste, machucada e já entramos em outro, sem ser curada. E adivinha o que vai acontecer? O próximo relacionamento tende a não dar certo, porque você não teve esse tempo aí da cura. Você não buscou aí uma transformação. Você precisa parar e ver o que você tem feito de errado. Muitas vezes conseguimos enxergar o erro do outro. É muito mais fácil, né? Ele fez isso, ele deixou de fazer aquilo. Mas nesse caso aqui eu peço que você olhe para você. O que você deixou de fazer nesse relacionamento que não deu certo? Quais foram as brechas que você abriu que Satanás entrou e destruiu? Foi isso que eu fiz, tá? Porque eu precisava ser curada de todas aquelas sequelas. Para ajudar ainda, eu tinha uma baixa estima. Por essa situação, eu iria buscar alguém que me tratasse mal, porque eu me tratava mal, porque eu não me amava, porque eu não me respeitava. Então, se eu não faço isso comigo, como o outro vai fazer o melhor para mim? Não é verdade? O que a palavra diz? Amar o próximo como a si mesmo. Nós às vezes lemos uma palavra ou falamos ela e não prestamos atenção o que Deus quis dizer com essa palavra. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? É impossível. Então isso diz respeito a todos os seres humanos, que nós temos que amar o próximo, né? Porque esse é um dos mandamentos de Deus para nossas vidas, mas também em relação ao homem e mulher. Porque se eu quero que um homem me ame, me respeite, me trate como uma princesa, como uma rainha, para ele fazer isso, eu tenho que saber o meu real valor. Então, se eu não me olho dessa forma, se eu não me vejo com esse valor que eu tenho, eu não vou exigir que o outro me trate dessa forma. Então, o que vai acontecer? O primeiro que aparecer, você pega. O primeiro que aparecer, você aceita. Quando você se relaciona com aquela pessoa, você não está feliz, aquela pessoa te trata com indiferença, aquela pessoa te fala palavras que te machucam, mas você aceita, porque você pensa assim, tá bom, é isso que eu mereço. Isso às vezes de forma inconsciente, tá? Às vezes você nem percebe isso. Mas como você não te dá o devido valor, você aceita qualquer coisa que o outro te dá. Isso é real, gente. Eu lembro que quando eu comecei a me relacionar, primeiro aí na minha juventude, né, eu me sentia muito feia, era pobrezinha, sempre aquela menininha que andava mal vestida, mal arrumada, cabelo bagunçado, não tinha roupa, não tinha material escolar, então tudo aquilo ali foi me influenciando, sempre ser diferente de todas as outras. As outras meninas eram bem vestidas, bem arrumadas, tinham seus uniformes, tinham suas roupinhas bonitinhas. Eu vinha com meu sapatinho furado, com a minha roupinha rasgada. Era dessa forma, né? Uma roupinha simples, o cabelinho bagunçado. Então eu sempre estava numa posição inferior a todas elas. Por isso que eu cresci com isso, tá? E para ajudar, a única pessoa que falava que era bonita era meu pai. Então aquilo para mim, às vezes uma ou outra, né? Mas para mim o importante era, a gente é assim, né, gente? Eu comecei a buscar ser reconhecida. Eu queria atenção e carinho porque os meus pais
tiveram uma educação diferente. Eu sou da época que os pais não falavam eu te amo, abraçava. Meu pai mostrava que me amava com as atitudes que ele tinha. Então eu sentia assim amada pelo meu pai. Mas ele não foi aquela pessoa que me abraçava, que falava que me amava, porque ele também não teve isso. Eu lembro que no Dia dos Pais, a gente ficava todo assim constrangido para falar Feliz Dia dos Pais. Ficava meio sem jeito para dar um abraço no dia do aniversário. Eu lembro que no nosso aniversário não era comemorado com festa. Meu pai tinha aquela mania de puxar a orelha. Eu não sei se você já já viram isso? Então era seu aniversário 10 anos, aí puxava a orelha 10 vezes. Imagina, hoje eu ia puxar minha orelha 51 vezes, gente, pelo amor de Deus. E era assim. Mas com tudo aquilo, com aquela simplicidade do meu pai, ele mostrava o cuidado dele, né? Não deixando nos faltar nada, dentro da possibilidade dele, tadinho, no final do ano que ele comprava roupa para todo mundo, sapato para todo mundo, duas peças, né? Uma passar o Natal, uma passar o Ano Novo. Aquele momento era maravilhoso, né? Marcado aqui na minha memória. E durante o ano era aquela dificuldade. Meu pai ganhava muito pouco, era aposentado, 5 filhos. Na escola, né? A gente não tinha o material escolar. Naquela época não é como hoje que o governo dá o material. Ele dava um material bem, como que eu posso dizer assim, um material bem ralezinho, sabe? Eu lembro como hoje, um caderninho amarelinho pequeno, com todas as capas iguais, né? Um lápis de cor daquela que é menorzinha, né? Uma caneta, uma coisa, era simples, gente, era dessa forma. E eu me lembro disso marcado na minha memória, eu já até falei disso aí em alguns vídeos. A nossa mesa era aquela madeira marrom, né? Antigamente. E todo mundo com seus plásticos, na época era plástico xadrez, esse daqui, ó. Todo mundo com os seus materiais bonitinho encapado. E lá vinha eu com a minha mesinha única. Imagina só, uma sala de aula. Gente, isso marcou muito. Parece uma coisa boba, não é verdade? Era uma sala de aula com todo mundo, com as suas mesinhas arrumadas. Me dá vontade até chorar. Eu volto lá naquela criança. Que coisa, né? Fica marcado dentro de nós. Isso é incrível. E aí eu lembro da salinha com todo mundo com seus plastiquinhos. Um ano era vermelho, um ano era amarelo, um ano era verde. E eu não tinha. A minha mesa era a única perante todo mundo ali, de madeira, com aquele material chifrinho, aquele material de péssima qualidade. Então aquilo foi me mostrando que eu era diferente de todo mundo, que todo mundo era melhor que eu. Morava numa casinha muito simples, as outras meninas, as outras pessoas tinham suas casas bonitinhas, arrumadinhas. Minha casa chovia dentro, quando às vezes alagava, né? A gente morava num lugar que eu me lembro da gente criança, minha mãe colocando a gente em cima da mesa, né? Porque estava entrando água dentro de casa. Eu lembro numa situação, só para vocês entenderem de onde que vem essa situação de ser inferior, de sentir pior do que os outros, né? Então, eu me lembro dessa situação. Tinha um menininho ali que morava no nosso bairro, pertinho da minha casa, e eu estava na fila da merenda para pegar a merenda, e ele começou a gritar lá, cantar uma musiquinha, que a gente era criança. Era bullying, né? Que hoje eu sei que é, mas na época a gente não sabia o que era isso. E aí ele começou a cantar lá, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ela mora numa lagoa, não lava o pé porque não quer. Então é engraçado, agora. Mas naquela época eu fiquei constrangida, envergonhada, as crianças tudo rindo de mim. Então tudo isso foi colocado, olha, desde criança, gente. E aí eu fui crescendo, me tornei uma moça e me tornei assim, qualquer coisa que viesse pra mim, tava bom, porque eu sempre não tive. Então o pior que viesse, o pior que tivesse nas minhas mãos, pra mim tava bom. E eu aprendi a aceitar o pouco, eu aprendi a aceitar o pior. Então, quando eu começo a me relacionar, aí eu fui crescendo, eu comecei a namorar, eu tava com 17 anos para 18 anos, tá? Nesse período até 17 anos, os rapazes não olhavam para mim, eu não sei o que acontecia. Eu sei que eu via as menininhas, né, sendo elogiadas, e eu não. E aquilo foi me fazendo entender que eu era pior do que as outras, que eu era, que todo mundo era melhor que eu. Então, qualquer coisa que viesse para mim tava bom. E quando eu encontro esse rapaz, né, a gente começa a namorar, e ali teve um casamento rápido, porque eu era da igreja, então a gente não podia pecar, aquelas coisas todas. Então aquela pressão sobre nós, naquela época era desse jeito. E eu, não, vamos casar, e eu praticamente forcei ele a se casar comigo, né, porque ele estava comigo, estava namorando, era menininha nova, ele também era jovem. E aí, vamos casar, tem que casar, vamos casar. A gente não tinha amor, a gente não sabia o que era isso. Os dois, sabe? Entramos numa dessa aí, numa enrascada, na verdade, né? E aí, como apareceu ele, foi a primeira pessoa que quis ficar comigo. Teve algum rapaz ou outro que olhou tudo, me interessei por alguém, mas
algo mais sério foi essa pessoa, sabe? E aí se casamos, e aí quando veio o casamento, aquela situação morna, fria, e aí eu pensava, gente, será que esse que é o casamento? E aí na minha cabeça, né, como todas as mulheres, eu sonhava com o príncipe encantado, eu sonhava com aquele homem que ia me tirar daquele lugar, né, lá na janela, sabe, ia subir aquela janela, ia subir aquele castelo e me tirar daquele lugar, mas não, gente, eu morava numa casinha simples, construí uma casinha pequenininha ali no quintal, 2 cômodos, a intenção era, vou casar, vou morar aqui, depois nós vamos para um lugar melhor, só que ali se acomodamos, né, a pessoa que estava comigo era muito acomodada, não se preocupava muito com essas coisas, e dentro daquilo fomos vivendo, e aí foi os filhos, e aí veio aquela confusão, 2 cômodos pequenininho, muita escassez, muita miséria, aí tem um lado espiritual, gente, um balaio de gato, sabe? Só Deus para ter misericórdia. E aí depois eu comecei a analisar que eu aceitei aquela situação toda porque eu não me amava, né? Eu vi algumas coisas quando eu estava namorando, que tinha algumas coisas ali que eu não gostava, mas eu disse assim, ó, tá tudo bem, eu vou mudar ele, eu vou transformar ele na minha cabecinha de bagre, né? Porque, gente, ninguém consegue mudar outra pessoa se a outra pessoa não quiser, tá? Você tem que colocar isso na sua cabeça. Então, um relacionamento, um namoro já é pra isso, tá? É mais um ponto aí. Tá namorando? Presta atenção como ele te trata. Presta atenção como ele trata a mãe dele. Presta atenção como ele trata as irmãs dele. Presta atenção como ele fala com você. Tá vendo que não tá de acordo com aquilo que você deseja e sonha? Sai fora. Não pensa assim, não, eu vou casar e ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ele já tá te mostrando quem ele é, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Você não tem o poder de mudar ninguém. A pessoa só vai mudar se ela quiser, tá? Nesse meu relacionamento novo, teve algumas coisas em mim que eu quis mudar. Teve algumas coisas nele que eu pontuei e ele quis mudar. Então nós conversamos, olha, eu não acho legal isso. Eu acho que isso tem que ser mudado. E ele foi mudando. E ele falava comigo, isso também não tá legal. Eu não gosto que você age dessa forma. E eu fui mudando. Nesse novo relacionamento, tanto ele como eu, nós queríamos que dava certo. E tem dado, para honra e glória do nome do Senhor. Por quê? Nós já temos uma bagagem de decepção. Nós temos já uma bagagem aí de fracasso no relacionamento. Tanto ele como eu. E nossas vidas, assim, quando a gente nos encontramos, começamos a conversar, muitas coisas que eu passei nesse relacionamento, ele também passou. Então nós conversamos e falei, olha, eu não quero isso nesse novo relacionamento. Isso deve ser mudado, né? Vamos procurar estar junto, vamos procurar crescer junto, vamos procurar andar para o mesmo lugar, na mesma direção, unidos. Vamos colocar Deus no nosso relacionamento. Vamos ser uma corda de 3 dobras que não tem como quebrar. Entende? Então é isso, é tudo um posicionamento. Então esse é o primeiro passo ficou grandão, hein, gente? Então vamos voltar lá. Você precisa se reconquistar, você precisa entender quem você é, se valorizar, se amar, se respeitar, para que aí então você venha procurar uma pessoa que venha dar para você aquilo que você merece. Não aceite menos do que você merece. Deus te criou para que você seja amada, respeitada. É isso que Deus fez. Deus criou a mulher para isso. Quando ele criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira idônea, que esteja ali para andar com ele lado a lado, que esteja ali para auxiliá-lo. E aí ele colocou característica em nós, que complementa o homem. Colocou característica no homem, que complementa a mulher. E os dois juntos se formam uma só carne, como o próprio Deus criou. E isso que Satanás quer destruir. Entende? Então é necessário que... Uma gatinha. Ele sempre aparece. É necessário que você entenda isso. Porque senão você começa a pegar o que vier. Ai, fulano se interessou por mim. Ai, tô sozinho. Deixa eu conversar com ele. Ah, ele me tratou bem hoje. Ah, que legal. Não, acho que eu vou aceitar. Vou ficar com ele. Às vezes aceita uma situação que agora essa condição, né? Vou ficar com você. Não aceite isso, mulher. Principalmente você que já é uma mulher madura. Eu lembro que eu orava a Deus e dizia isso. Deus, eu não quero um namorado, eu quero um esposo. Pai eterno, eu quero que você me prepare um esposo. Imagina eu com 40 e poucos anos, namorando 10 anos, 15 anos, 20 anos, gente. Que agora tá assim, as mulheres aceitam pouco. As mulheres às vezes entregam demais, sabe? E aceitam pouco. Não façam isso. Então, quando eu comecei a orar ao Senhor, eu disse, Senhor, eu quero um esposo. Tanto que eu namorei 1 ano e me casei.
tá? Então, quando esse rapaz chegou na minha vida, a primeira coisa que eu conversei com ele, ele já vinha me contando, olha, eu saí de um relacionamento, eu passei por isso, por aquilo, eu sou divorciado, eu também era, tá? E aí eu falei pra ele, mas qual que é a sua intenção? Porque eu já estava separada, sozinha, há 9 anos. Ele estava 1 ano e 3 meses. E o homem é diferente da mulher. Muitas vezes o homem está nessa fase de agora eu quero aproveitar, agora eu quero curtir. Então eu conversei com ele, qual que é as suas intenções? O que você pensa? Você quer curtir? Você tá, porque eu vou entender. Você saiu agora de um relacionamento, tem 1 ano e 3 meses. Ele falou, não, eu não gosto disso. Eu sempre fui uma pessoa que namorei, tanto que ele começou a contar o histórico de vida dele, e aí foi isso mesmo. Ele namorou com uma pessoa, ficou 6 anos, noivou, não deu certo, casou, ficou 6 anos, não deu certo, né? Teve algum relacionamento ou outro, que o homem sempre acaba, né, se envolvendo mais com mulheres, mas relacionamento sério, ele procurava ter um relacionamento sério, sabe? Se não teve relacionamento sério é porque no meio daquela situação não deu certo. Então eu vi nele ali, comecei a conversar, conhecer ele. Então essa é a sua intenção? Então tá bom, então nós vamos namorar para ir para um casamento. Porque se eu ver que é enrolação, eu não quero, né? Eu sou serva do Senhor, eu tenho meus sonhos, meus propósitos, né? Então necessário é que você venha alinhar isso com a pessoa. E foi dessa forma. Aí eu fui vendo o andamento do nosso processo de namoro, foi muito bom. Teve algumas situações para encaixar, para isso que é o namoro, na verdade. Coloquei uns pingos no i onde precisava. E é isso. Eu fiz de uma forma diferente dessa vez. Dessa vez eu falei, eu não vou aceitar o que o universo me manda não, como dizem aí, não. Aqui se encontra uma serva de Deus. Aqui se encontra uma mulher que se ama. Aqui se encontra uma mulher que hoje entende o meu real valor em Cristo Jesus. Então aquele passado meu onde eu me senti inferior, onde eu me senti um nada, passou. Satanás trabalhando na minha vida, isso aí é um pedacinho só que eu te contei. Tem muitas outras coisas que aconteceram que Satanás trabalhou para que eu me sentisse dessa forma. Para que não fluísse nem na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, entende? Nem que eu pudesse dar andamento ao propósito que Deus tem na minha vida. Então tem todo um contexto aí, tem toda uma história. Você que está do outro lado, talvez um homem que está ouvindo também, é a mesma situação. Você precisa se valorizar, buscar uma mulher de Deus, buscar uma mulher idônea. Essa mulher vai estar do seu lado para te auxiliar. Tem que ter uma pessoa que tenha a mente de Cristo. Você, mulher, tem que ter um homem que tenha a mente de Cristo. Foi uma das coisas que eu também pedi a Deus, que ele tenha um coração aberto para o Senhor. E eu não vou nem falar de religião, tá? Uma pessoa que acredita em Deus, uma pessoa que busca o mesmo Deus que eu sirvo, que ama o mesmo Deus que eu sirvo. Então isso daí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre os impasses das religiões, que nós temos que tomar muito cuidado. O segundo passo, após todo esse processo aí, que você está se cuidando, está buscando aí o autoconhecimento, está buscando saber quem você é, está buscando se amar, o segundo passo, cuidar da sua aparência. Cuidar dos seus cabelos, da sua pele, cuidar da sua saúde, fazer exercícios físicos, boa alimentação, olhar no espelho e falar, isso que eu tô vendo hoje é o que eu gosto. Não, isso que eu tô vendo hoje eu preciso dar uma melhorada, eu preciso melhorar meu cabelo, eu preciso emagrecer um pouco, eu tô com sobrepeso, eu tô me sentindo muito magrinha, eu preciso de vitaminas, minha mente não tá boa, eu tô muito machucada, eu não consigo me envolver com outra pessoa agora. Busque ajuda psicológica. Deus deixou médicos, psicólogos para isso. Busque a ajuda de um líder, uma mulher de Deus que tem um casamento abençoado, tá? Não vai abrir seu coração para amigas. Aquela amiga que também está passando por um processo difícil, que muitas vezes está revoltada da vida, está naquela situação que homem nenhum presta. E aí você vai falar para ela vai te dar bons conselhos? Não. Você vai contar, de repente, está se relacionando com uma pessoa, viu ali um defeito, uma situação. Observe se aquilo ali dá para ser contornado. Observe se aquilo ali dá para ser mudado. Observe se ele quer mudar. Você sabe que tem pessoas que têm a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Quer dizer, não vai querer mudar nunca. Tem um ditado por lá que diz que pau que nasce torto morre torto, mas não é assim, gente. A situação que essa pessoa quer mudar, ela consegue. Mas tem que partir dela. Você não consegue mudar o outro. E eu não te aconselho a fazer isso. Tá vendo que o negócio tá indo para um caminho que não é aquilo que você sonha? Sai fora.
Ah, mas eu gosto dele, eu vou sofrer. Goste primeiro de você. Por isso que eu disse que você precisa se amar primeiro, tá? Tem uma situação aí que eu passei, que antes de eu encontrar meu esposo, eu trabalhei num lugar, conheci uma pessoa e ali eu tava já perto de sair do trabalho, a gatinha balançando rápido. Perto de sair do trabalho, aí depois saí, aí nós começamos a conversar, comecei a gostar dele, do jeito dele, né? Aparentemente tinha tudo aquilo que eu queria. Aí eu comecei a ver que ele era uma pessoa muito ligada com a mãe, né? Já um homem já. Então era a primeira mãe dele acima de qualquer coisa. Aí eu falei, não, legal, né? Gosta da mãe, tudo bem. E fiquei ali, ó, perdendo meu tempo, conversando com ele. Aí mandava mensagem, ele mandava mensagem pra mim e ali ficava, naquele impasse. Sei que passou aí um ano e meio nessa situação. Chegamos até a marcar um encontro, conversar, né? Fui tomar um suco com ele e, nossa, muito legal o jeitinho dele. E ali ficou, sabe? E ele dava andamento. E eu lá esperando. Aí eu fiquei pensando, na época eu tava meio que, não tava muito firme na presença de Deus. Teve um período da minha vida que eu ia. Eu falei pra vocês, eu era religiosa, né? Tinha aquela coisa, ia pra igreja, voltava, ficava um tempo sem ir. Tava meio pé aqui, pé lá, sabe? E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, eu comecei, tomara que, né, sonhando, ele vai ficar comigo, a gente vai ficar junto. E aí um dia eu comecei a conversar com ele, né, tinha até um pouco de timidez, mas pela mensagem eu conseguia falar. Aí falei pra ele, você quer namorar comigo, você quer alguma coisa séria? Ele disse, não quero namorar, por enquanto, sabe, eu acho que, não sei, não tenho vontade de casar, tem minha mãe, né, meu pai morreu, então eu fico com a minha mãe. Eu falei, gente, aí eu pensei, não, mas eu vou conquistar ele. Continuei conversando, continuei sendo boazinha, legalzinha, sabe, tentando conquistar ele. Até que um dia eu falei, gente, e ele, que por sua vez, me dava corda. Sabe quando a pessoa não quer, não ata nem desata? Ficava me dando corda, por exemplo, não quero mais saber dele e tal. Aí eu vou começar a buscar Deus. Aí começar a buscar Deus, daqui a pouco tinha uma mensagem dele. Aí eu ia lá, respondia as mensagens. Aí ficava, ele mandou mensagem. Se ele mandou mensagem é porque ele tá interessado. Aí começava a fantasiar na minha cabeça. Só que aquele homem, ele não queria nada sério comigo. E eu tava ali, ó, alimentando. Ele me alimentava e eu alimentava ele. Se eu deixasse nessa situação, eu estaria até hoje, gente, nessa mesma situação. Um dia eu peguei e falei, chega. Por isso que eu falo, nós precisamos se posicionar. Será que você não está nessa situação também? Conversando com alguém, saindo com alguém, e se alguém não decide o que quer? Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando um homem quer, ele vem, ele fala. Quando um homem quer, ele vem atrás. Quando um homem quer, ele atravessa o oceano para ir atrás da pessoa que ele quer, tá bom? Então não fica se iludindo não, pensando que não, com o tempo, que eu vou conquistar, ele não vai. Se ele já está te mostrando que não quer, é porque ele não quer. Às vezes esse homem, ele é muito esperto, ele começa a dar suas pitáculas por aí, saindo com outra, e deixa você aí, ó, na reserva, e você vai aceitando. Tome cuidado com isso, daí é uma maneira de não se amar, isso é uma maneira de não se respeitar. Por isso que eu tô te dizendo, que nós temos que se amar e se respeitar. Porque se eu me amo, se eu me respeito, eu não vou aceitar isso. Se eu não me amo e não me respeito, eu fico aceitando migalhas. Às vezes aquela pessoa não chega no final de semana, eu não sei, né? Esse vídeo vai para várias pessoas. Uma mulher que é serva do Senhor sabe que não deve fazer essas coisas. Mas às vezes, gente, a mulher tá tão carente, ela começa a conversar, então no final de semana ele convida ela, vamos sair, vamos passear, ela vai. E aí, né, um dia ou outro ela vai. E depois ele some. Aí depois, quando ele vê que ele sumiu, ele manda uma mensagem. Aí você vê que ele mandou uma mensagem e você pensa, ele ainda está na minha. Ele está interessado em mim. E você fica ali, ó, sendo cozinhada por ele. E isso ele vai dando os passeios dele, as voltas dele, entende? E você esperando que um dia ele venha te olhar com amor. E você esperando que um dia ele venha te querer. E os anos vão passando, gente. Entende? Você está perdendo tempo. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Como eu disse, um dia eu cheguei, mandei uma mensagem e falei, oi, tudo bem com você? O negócio é o seguinte, olha, eu quero encontrar uma pessoa que queira estar comigo, que queira um relacionamento sério comigo, e eu quero saber de você, o que você pensa sobre isso? Não, então, sabe, eu gosto de você, mas eu não tô assim no momento interessada em namorar, eu não penso em casar. Eu falei, é mesmo? Então, meu amigo, tchau, porque eu vou encontrar uma pessoa que gosta de mim. Ele falou, tá bom. Aí deixei ele de lado,
comecei a buscar Deus, comecei a me posicionar com Deus, comecei a me dedicar à obra do Senhor, comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor. Deus foi trabalhando, até que Deus começou a mostrar que o meu abençoado ia chegar, que a minha bênção estava a caminho. E eu fui me posicionando. Eu tô abreviando, tá, gente? Senão o vídeo vai ficar maior ainda. E um belo dia, Deus trouxe para mim a minha bênção. Mas observa que eu me posicionei. Observa que naquele dia eu lembro que eu chorei, sabe? Deitei ali na minha cama e chorei. Oh, meu Deus. Eu gostava dele, mas ele não quis, né? E agora, Senhor, você vai me preparar alguém para mim? E ali, algum tempinho, alguns dias, meio triste, chateada com aquela situação, e fui me esquecendo, fui me dedicando a outras coisas, buscando outras coisas, buscar estudar, buscar conhecimento, fui me dedicando à obra de Deus, ia limpar a igreja no final de semana, comecei a me envolver nos trabalhos da igreja, e minha cabeça foi mudando, sabe? Comecei a ver mulheres, homens de Deus, que são casados. Comecei a buscar. Eu lembro que apareceu uma pessoa na minha vida que eu encontrei no Facebook, né? Uma mulher que havia, no caso dela lá, ela passou por uma traição, né? Ficou com 2 filhos sozinha. Depois passou o tempo, ela se encontrou uma pessoa que começou a tratá-la com amor, com respeito. E eu comecei a ver aquela vida dela ali, ficava lá, analisando. Sempre olhando, sabe, a vida dela, mas não com inveja. Aquela coisa assim, nossa, que bênção, tá vendo? Acontece. Olha aí, as pessoas falam que não existe mais homem desse jeito, um homem carinhoso, um homem que cuidava dela, tirava as fotos, mostrava eles dois passeando com os filhos, né? Até que eles se casaram. E aquilo eu achei tão lindo. E eu fui sonhando com aquilo, sabe? E aconteceu na minha vida. Um dia Deus trouxe a minha bênção. Então observa só, nós temos que dar alguns passos na nossa vida para que as coisas aconteçam. E tudo isso que eu disse, vai agora pro terceiro passo, que é o primeiro, tá? Mas eu deixei ele por último aí para você entender. O terceiro passo, às vezes você pensa, como eu disse aí no início do vídeo, que esse vazio que está no seu coração é a falta de um relacionamento, né? Às vezes pensamos que é várias situações. Ah, se eu casasse, se eu tivesse filho, se eu tivesse carro, uma casa, uma faculdade, se eu viajasse, se eu tivesse dinheiro, né? Mas não, gente. Esse vazio só é preenchido com Jesus Cristo. Então, se você já tem Jesus Cristo, glória a Deus por isso, continue buscá-lo mais, continue chegar mais à sua presença. Continue fazendo com que esse vazio venha ser preenchido a cada dia mais. Se você não entregou sua vida nas mãos do Senhor, faça isso. Porque esse vazio não vai ser preenchido com casamento. Esse vazio não vai ser preenchido com situações, com coisas. E após esse primeiro passo e segundo passo, o terceiro passo é o mais importante. Buscar Jesus Cristo na sua vida. Entregar seu coração, entregar sua alma, entregar sua vida nas mãos do Pai. Buscar que esse vazio que está no seu coração seja preenchido através do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes pensamos que o que está fazendo você estar triste é a falta de um esposo, a falta de uma esposa, se você comprasse um carro, uma casa, uma viagem, uma faculdade. Gente, esse vazio só é preenchido com a graça de Deus. Esse vazio só é preenchido quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, após isso, você vai se sentir feliz. Após isso, você estará pronta, apta a encontrar uma pessoa. E aí sim, após cumprir esse primeiro, segundo e terceiro passo, você será apta a receber a bênção de Deus. Então descreva para ele o que você quer. Eu quero que esse homem seja dessa forma. Eu quero que ele me trate desse jeito. E isso também diz respeito ao homem, né, que está aí de repente pedindo ao Senhor uma esposa. Eu quero que ela seja desse jeito. Eu quero que ela preencha esses requisitos. E comece a abrir o coração para aquelas pessoas que Deus possa colocar no teu caminho. Que o próximo vídeo eu vou falar sobre isso também. Que muitas vezes a bênção do Senhor vem nas nossas mãos e nós jogamos fora. Porque ficamos buscando pessoas perfeitas. E você tem que ter isso na sua mente. Não existe pessoas perfeitas, tá bom? Mesmo porque você não é. Não é verdade? Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Então não tem como eu encontrar uma pessoa perfeita. Então às vezes ficamos procurando o perfeito. E às vezes Deus traz para nós uma bênção e nós jogamos fora. Nós temos que estar atentos a isso também. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like para que o YouTube entregue para outras mulheres, outras pessoas sejam alcançadas também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? E fique atento aí que virão outros vídeos que eu vou trazer para vocês aí, para que nós possamos ser felizes sim na nossa vida sentimental, porque Deus tem o melhor para nós, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.